é algo que já está dentro e se manifesta, sei lá qual é a razão, se manifesta de maneira exterior. Às vezes a opressão pode ser causada através de problemas físicos no corpo de alguém, não é mesmo? A depressão pode. A depressão pós-parto é quando a mulher tem um bebê e todo o seu sistema hormonal sofre uma mudança tremenda. Isso pode trazer a depressão, hipoglicemia, que é um problema com açúcar no sangue, pode trazer sintomas de depressão. Problemas com tireoide podem trazer sintomas de depressão. Então, existem causas físicas. E remédios, às vezes, ajudam, não é? Com certeza. Transtorno de estresse pós-traumático é um outro problema que algumas pessoas têm e sofrem com isso. Soldados, quando eles voltam da guerra, têm problemas porque viram tanta coisa ruim, eles voltam o programa não de uma maneira negativa, mas na verdade eles são treinados e são programados para matar. E quando voltam, a vida real não é assim. E existem problemas no espírito deles que estão ali baseado no que viram, e eles não veem isso, mas quando começam a vida real, as coisas podem acontecer na mente deles por dentro e que são físicas, sabe como é? Satanás com certeza pode se envolver nessas coisas, mas pode ser algo físico. E acho que o pastor Matt Niss, você se lembra do pastor Matthew Niss? Ele ministrou aqui no Centro Familiar de Adoração, ele era da Fuzileiro Naval. Quando ele voltou da guerra, sofreu tanto com o transtorno de estresse pós-traumático e, por muito tempo, nem sabia o que era. Ele não sabia o que era, o que fazer, mas ele quase perdeu seu casamento, que estava quase arruinado, a vida dele quase estava arruinada, e ele teve pensamentos suicidas, ira, raiva e violência era algo. A vida dele sempre continha manifestações de ira, e então ele descobriu que era esse transtorno. Então foi o Senhor que, no fim das contas, curou ele daquilo. Mas foi algo físico que ele teve que lidar com aquilo. Mas, mesmo sendo algo que vinha de fora ou algo que vinha de dentro, o Senhor é quem cura as duas coisas. Muito bem. Então, podemos falar de maneira segura teologicamente? Podemos dizer que, fora o problema físico que o Dave mencionou, e você também mencionou, Bob, que essas coisas são causadas por espíritos malignos, Satanás está por trás disso tudo. O texto diz curando aos oprimidos do diabo. De onde vem esse espírito de opressão que afligia as pessoas na época e aflige até hoje? Vem de Satanás. Então me responda o seguinte: claro que não sabemos a resposta ao certo, mas talvez alguém aqui saiba. Quantos cristãos são afligidos pela depressão? Porque a depressão, como o Bob explicou muito bem há uns instantes atrás, e a opressão são duas coisas diferentes, mas a opressão pode se transformar em depressão rapidamente, não é mesmo? Eu acredito que sim. Estou tentando pensar no grego. Não estou dizendo que é assim toda vez, mas é possível. Acho que a palavra grega que fala de opressão fala de pressionar e despedaçar também. E, obviamente, é isso que Satanás tenta fazer, e isso é contrário à possessão de espíritos demoníacos, que um cristão não pode estar possesso por demônios, mas pode ser oprimido, pressionado do exterior. É o que estamos dizendo. E isso vai acontecer. Na realidade, vemos muitos exemplos disso na Bíblia, de toda vez que uma pessoa dá um passo de fé, Satanás luta contra aquilo e virá contra aquilo. Então, Paulo escreveu que ficamos perplexos, mas não desesperados.
e acredito que isso está conectado com as duas coisas que mencionamos aqui. Acho que depressão está falando de pressão, de forças exteriores, mas o desespero é da depressão, eu acredito. É um resumo. Mas você não concorda que o espírito de medo está muito alinhado com isso? Que se o medo vem sobre o coração da pessoa, então, como o Bob falou, elas não veem uma saída. O medo é um fator principal da opressão. E eu quero adicionar algo ao que o irmão Bob disse. A opressão pode se tornar depressão quando deixamos ela entrar e controlar. Deixamos ela entrar é quando nós nos abrimos para pensamentos de temor e pensamentos malignos, de falta de esperança, não andando em fé, mas tentando andar pelo medo. Olhando para o texto aqui, diz todos que eram oprimidos. Então ele está falando do ministério do Senhor, está falando das mesmas pessoas que temos hoje, muita gente oprimida. E você perguntou da igreja local. Eu penso em todos os membros da minha igreja que foram oprimidos uma hora ou outra, mas haviam certos casos crônicos. Crônicos no sentido de que sempre estavam para baixo. E para mim é aí que a depressão entra. E você perguntou a porcentagem, eu não ficaria surpreso de pensar que 10% da igreja não vive em depressão. E eu não sei se vocês concordam ou não. 10% é um número forte, mas creio que é por aí mesmo. Muito bem, quero falar sobre a solução do problema. O problema é uma coisa, agora a solução para ele é outra coisa. É, voltamos já, não saia daí.